Fala, meu querido Gus. Fala, Madu, como você tá? Bem, você tá sobrevivendo aí, filho? Opa, um dia de cada vez, né? Porque se pensar a semana toda, É isso aí, meu irmão. Vai dar tudo certo, irmão. vai. Tô E aí, bem pessoal, empolgado. boa tarde. Fala, Rafa, E certinho, aí, cara? Giovanni, joia? E aí, Daniel? Fala, Vieira, meu nobre. Você tá bom, filho? Bom demais, graças a Deus. Com Deus vai tudo bem, filho. Não tem como tá ruim, não. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Fala, Luiz. Fala, Beleza? Luiz. Como é que vocês estão? Fala, isso. Empolgado. Bom. Galera chegando agora, todo mundo pontual aí. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Buenas. Boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Ô, Gus, esse botãozinho de gravação é porque já tá gravando? Sim, já tá no automático aqui, tá? Ótimo. Obrigada. Só vou dar mais uns 2, 3 minutinhos aí, só para o pessoal terminar de entrar, ainda falta bastante gente aí, a gente já começa, tá? Boa tarde. Olá, Camila. Bom, vamos começando aqui. Nosso tempo é precioso, tenho muita coisa para poder mostrar para vocês, então vou seguindo, né? Pontos importantes aqui antes da gente começar, tá? Vou pedir um favor para todo mundo, tá? Que não interrompam durante a apresentação,
tá? Não fiquem enviando mensagens, até eu acho que a reação aí está desativada, tá? Então mantenham todos com o mic fechado. Por quê? Essa gravação da apresentação, ela também vai estar sendo aproveitada para outros artefatos aí que a gente vai estar trabalhando, tá? E até fica mais legal para quando alguém precisar consultar esse treinamento depois, né? Fica muito mais assertivo a hora que ele vai procurar o tema. E após cada módulo, eu vou dar um espaço para vocês poderem fazer quaisquer perguntas forem necessárias, tá? Então, só durante a apresentação do módulo ali, dá uma seguradinha, vão anotando aí sem problema, tá? E aí, depois, no final, eu falo lá, perguntas, gente, aí vocês podem abrir, a gente pode conversar aqui sem problema, tá bom? Segundo ponto, o que eu vou apresentar para vocês aqui está em produção hoje, tá? Ou seja, se eu colocar lá o link da Central, o site CIS da Central no link, eu consigo acessar qualquer plataforma, qualquer central, tá? Então é muito, muito importante, tá? E aí eu vou ressaltar aqui, não divulguem externamente isso, tá? Isso é internamente, tá? Tem muitas regras de negócio e permissionamento que não estão aplicadas nessa nova plataforma, tá? Então, eu peço isso, muito cuidado, tá, com relação à divulgação dessa plataforma, tá bom? Antes de começar, alguém tem algum ponto a ser discutido, alguma pergunta aí? Beleza, então. Então, vamos mandar bala aqui. Então, vamos lá. Então, aí estão vendo aí a carinha da nova plataforma da Getrack, tá? Antes de eu falar um pouquinho do processo de login, é importante a gente ressaltar alguns objetivos aqui do porquê desse redesign, tá? E aí são 3 pontos-chave aqui que a gente pode resumir. Tem um monte de coisa por trás, mas são 3 pontos-chave que a gente pode resumir. Primeiro, o redesign ou a reestruturação da jornada. Não estou falando de deixar bonitinho, esse é um outro ponto, né? Mas da jornada. O que acontecia? Eu fiz um mapeamento, a gente tem cerca de 70 e poucas telas ou jornadas, isso sem contar fluxos específicos de cadastro, de edição e tudo mais, são basicamente 73 jornadas, onde muita coisa fica redundante ou o próprio usuário acaba se perdendo, porque é muito histórico, né? É muito histórico que a Getrack tem, né? São mais de 10 anos ali crescendo a plataforma, trazendo tudo, e chega um momento que a gente tem que fazer tipo aquela limpeza que de vez em quando no armário lá, tem que ver o que usa, o que não usa, mudar de gaveta e tudo mais. Então, parte disso, dessa iniciativa, é essa reestruturação da jornada, tá? Um ponto importante é que, funcionalmente, em termos de funcionalidade, tudo que eu, como usuário, era capaz de fazer na outra plataforma, vou ser capaz de fazer aqui. Tá? Então, a gente consolida os contextos, né, as jornadas, né, e aí, com isso, fazendo o mesmo operacional, eu consigo ter muito menos tela e muito menos custo operacional. O que isso quer dizer? Se eu estou numa central de 5 operadores, eu vou poder cortar uma parte ali dos meus operadores, reduzindo o meu custo, tá? Segundo ponto, interoperabilidade total. Apesar de eu ter pouco tempo de Getrack, eu sei o quanto foi complexo, né, quando teve que fazer a migração da ITER, né, dos clientes que eram da plataforma ITER para a plataforma Getrack. E aprendemos, isso Getrack, aprendemos com isso, né? Então, um outro ponto, não precisa de migração. Uma vez a gente, dependendo do plano de rollout, né, uma vez a gente informando para a central, tem uma nova plataforma, a central treinou, entendeu o que usa, só logar com o mesmo usuário e já vai estar todos os dados lá, né? Isso porque todo o código é novo, tanto de front, de back, é tudo novo, tá? Mas o banco de dados a gente procurou manter o mesmo, né? A gente agregou algumas informações, né? Mas a base do conteúdo ali que está no banco de dados, a gente reaproveitou para não precisar ficar recadastrando central, veículo, cliente e tudo mais, tá? E aí um terceiro ponto, aí sim, é a parte visual, né? Então a gente traz um novo padrão de user, interface de usuário, tá? Aí vocês vão ver, vocês vão reparar nisso durante o treinamento, né? Questão de busca global, alguns ajustes de interação rápida, que a gente chama, questão de responsividade, tá?
todas as telas, todas as jornadas são responsivas no mobile. Isso é critério base para a gente, tá? Então, qualquer momento aqui, eu posso mudar, ó, deixa eu ver como fica no celular, e eu vou ter exatamente essa visão, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do login aqui. Como eu comentei, o link é o mesmo, tá? A diferença, se vocês quiserem acessar, já está em produção, tá? É que em vez de você vai trocar o sys no comecinho lá, sys.gtrack, em vez do sys, você vai colocar um V2. Então vai ficar v2.gtrack.com.br barra o site sys da central. Tá? É esse o login, os usuários são os mesmos, né? Então vamos utilizar aqui o famoso do Igor Admin aqui, que é o administrador da central de apresentação. Sobre o login, tá? A gente vai ter todos os fluxos, né? As regras de negócio são basicamente as que a gente já tem internamente, né? No legado da central de apresentação, para não ter impacto no usuário, mas por trás ali no back-end, sim, tem muita evolução em código em questão de segurança, tá? Um outro ponto, se eu clicar aqui no esqueci minha senha, né? Então ele vai ter um fluxo específico para geração de token, tá? Mas, poxa, eu não vou receber token nenhum? Como assim, né? Porque muitas das regras de negócio aqui dependem do módulo de gestão de usuário, tá? Então, como esse módulo ainda não existe, então aqui ainda vai ficar um pouco desajeitado para ele identificar que jornada ele quer seguir, mas a gente já tem tudo isso programado, né? Então, questão do quando é o primeiro acesso, como que ele tem que fazer, se ele não tá, se ele tem SMS ou e-mail cadastrado ou não. A gente sabe que um pouco da base de dados dos nossos clientes, ela é um pouco pobre em questão de quantidade de dados cadastrados, né? E um dos pontos é que a gente quer procurar incentivar, porque isso vai ajudar na segurança também, na recuperação rápida recuperação rápida de uma senha e também de forma autônoma, sem precisar da central, tá? Então, vocês vão notar que muito desse fluxo aqui vai depender do fluxo de gestão de usuário, né? Então, por isso que a gente vai pular um pouquinho aqui, tá? Sobre a parte de login, antes de eu fazer o login, alguma pergunta, gente? Pode falar, Karina. Isso vai servir também para o acesso ADM? Ou isso é só para o acesso dos clientes e funcionários? O ADM, ele vai funcionar, assim, no caso de esquecer a senha, tá? Ele vai entrar depois, porque, inclusive, ele é criado lá pelo GDESC, então tem toda uma complexidade diferente, então a gente previu criar isso também, mas a gente vai priorizar para operadores e clientes primeiro, tá? Então, esses vão chegar primeiro, mas o ADM a gente prevê trazer também, mas isso envolve um pouco do GDESC ali, que é onde ele é criado, tá? É um token um pouquinho diferente, tá bom? Tá. Só para a gente repassar aqui, para não ficar dúvida, como que vai ser o cenário que a gente vai estar implementando. Então, vamos lá, um usuário operador não tem celular nem e-mail cadastrado, o que é bem comum, tá? O que vai acontecer se eu clicar lá no esqueci minha senha, tá? Então, se o usuário não tiver o e-mail cadastrado, nem o telefone nem o e-mail, né, vai exibir uma mensagem para que ele contate a central, né, e cadastre o número de celular ou e-mail para que ele possa realizar o processo de recuperação de senha normalmente, tá? No caso de um novo usuário cadastrado com a opção lá de primeiro acesso, porque a gente vai manter aquela opção de primeiro acesso, né, ao incluir, que vai incluir o usuário assim, a provisória, né, ele vai fazer o login normalmente, ele vai passar por esse fluxo de redefinição de senha também, tá, e aí a gente tem alguns cenários que a gente vai deixar programado para a primeira fase de lançamento, né, até para evitar atritos desnecessários no começo, mas incentivando a completude do cadastro. Como que vai funcionar? Se o usuário possui e-mail ou celular cadastrado, ele vai direcionar para o fluxo de primeiro acesso, dependendo do dado, se ele tem SMS, ou só o telefone, ou só o e-mail, já vai direcionar para um daqueles dois lá, como eu mostrei, né, então, por exemplo, se eu tenho aqui, se eu só tenho o celular, ele já vai mandar por SMS, se eu só tenho o e-mail, ele já vai mandar por e-mail, ou eu posso escolher entre um e outro aqui, mas dependendo, se eu tiver os dois cadastrados, vai aparecer as duas opções para mim, senão não, tá? Se ele não possuir nada nesse primeiro acesso, para não criar um atrito para a central para esse usuário, já vai direcionar também direto para o fluxo de redefinição de senha, tá? Onde a gente vai ter as regras específicas lá de redefinição de senha, que quer dizer, quantidade mínima de caracteres, pelo menos uma letra alfanumérica, né, letra e número,
sem caracteres especiais, esse tipo de coisa, né? Então vai estar as regrinhas certinhas lá, ele faz a definição e consegue logar normalmente, mesmo que não tenha os acessos ali. Mas a gente tem também, tá dentro do nosso planejamento, depois do lançamento, né, começar a fazer esse ajuste, direcionando os usuários para sempre ter o seu cadastro completo. Só que a gente sabe que não é algo que a central vai fazer de uma hora para outra, né? Então a gente quer trazer isso aí de forma mais orgânica, por isso que a gente está sendo um pouco mais flexível durante esses primeiros acessos. Tá bom? Beleza, vamos fazer o login aqui e seguir para os próximos módulos. Beleza. Bom, aqui a carinha do que a gente vê, o nosso bebê, né, o novo bebê da Getrack. Um pouquinho antes de eu entrar nos detalhes aqui, vamos ver o que a gente tem em volta. Então, um menuzinho, né, se a gente comparar com o que a gente tem na plataforma antiga, já reduziu bastante, tá? O que eu quero dizer? A gente vai focar hoje no treinamento dentro do pacote gerenciar, tá? Mas tem muita coisa aqui que vai ficar no gerenciar, no monitorar vai estar a parte de localização, depois vocês vão ver também que vai estar, as jornadas vão estar bastante consolidadas, e aí vai ficar cada vez mais claro para vocês, tá? O menu, ele faz o colapso aqui também, né, sem novidade. Vocês vão notar que a gente já vem ajustando o design aqui da plataforma, para quando for fazer a configuração, hoje ele já pode subir um símbolo, alguma coisa ali da central para fazer a personalização. Na nova ele vai poder subir 2 símbolos, né, o pequenininho aqui, que inclusive ele fica melhor dentro do ambiente mobile, né, até só mostrar aqui para vocês, se eu quiser deixar de ladinho aqui, né, se o celular de ladinho também funciona, tá? Mas o símbolo maior aqui, né, que fica quando o menu está expandido, tá bom? Além de questão de temas, vai mudar também, então vai ter toda uma orientação de como a central pode personalizar melhor a plataforma para ela, né, seja em temas de cores, mas também dos símbolos que vão aparecer. E aí um ponto legal também, que lembra daquele fundo azul no fundo da tela de login? Aquilo lá também vai ser personalizado pela central, tá? Vai ter o template padrão, mas aqui tanto a cor quanto, quero colocar uma foto de fundo ali da fachada da minha loja, ele vai poder também, tá bom? Mas só dando um pouquinho de overview do que vai vir pela frente aí. Pesquisa, então aqui eu posso fazer buscas globais, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Uma vez que eu começo a pesquisar qualquer tema, eu vejo ali veículos, clientes, subcliente, o que tem, e aí eu posso também falar, só quero ver o que está em veículo, só em cliente, só em subcliente. Tá? Com o módulo de usuários, vai entrar também a funcionalidade de ter o histórico de pesquisa. Então, o usuário específico, tá, vai ter suas configurações salvas, né? Então, eu estou sempre pesquisando o carro do Zezinho. Então, eu sempre digito aqui Zezinho, por exemplo, e aí já vai estar o resultado da busca ali salvo ali, por exemplo, né? Esse cliente está me dando trabalho. Então, ele vai ter lá a busca salva e ele pode limpar o histórico dele, tá? Uma outra coisa bem legal aqui, que vocês vão começar a entender a questão do redesenho da jornada, o botão novo, tá? Quer dizer isso, em qualquer momento do meu monitoramento aqui, eu posso clicar e falar, preciso cadastrar rapidamente um novo equipamento. E aqui, já começa a cadastrar, aonde eu tiver. Putz, preciso cadastrar um veículo, uma ordem de serviço. Já começa a cadastrar. Não preciso ficar entrando no menu, no módulo, aí vai lá, entra na listagem de não sei o que, aí clica no botão de cadastro. Então, é nesse ponto que a gente começa a mexer já no que a gente chama de custo operacional. Então, o que eu preciso fazer para cadastrar um equipamento novo? Você tem que fazer o login, tem que entrar no gerenciar, no equipamentos, clicar no botão, pesquisar, Eu tenho um certo custo aqui. Com esse botão, é drasticamente reduzido todo esse custo operacional, tá? Isso é só um exemplo, tá bom, pessoal? A parte de ocorrências, tá? Segue um pouco do padrão do que a gente já vem trabalhando também, até para não desacostumar muito o usuário, né? Então ele vai poder ali ligar ou desligar os alertas, como já tem hoje, tá? E com o módulo de ocorrência ele vai poder ser direcionado diretamente para o módulo de ocorrência já com o filtro daquelas que estão ali, que geraram um alerta especificamente, tá bom? Parte de ajuda, se eu quero abrir a central de ajuda, ver minhas solicitações, ou criar uma nova solicitação, tá? Tudo integradinho lá com o Zendesk, né?
Esse cara é um cara novo também que vai entrar, tá bom? Lembra que eu falei do módulo de usuários? A gente vai ter uma parte de central de notificações. Tá? Central de notificações não é a notificação que manda para o G-Connect. Tá? É a notificação do usuário. O que eu fiz da operação que eu preciso ser notificado. Né? Então, vamos supor, um veículo que eu estou como operador monitorando gerou uma ocorrência, então eu vou receber ali. Ou um aviso de manutenção da plataforma que eu preciso estar ciente, já vou receber ali também, para ajudar a divulgar, a espalhar melhor a informação entre todo mundo que precisa dessa informação, ou uma exportação de um relatório que ficou pronta, vai estar tudo consolidado por aqui, e a gente pode ver um pouquinho do exemplo aqui. Não vou entrar agora, porque é um módulo que não vai estar funcionando, tá? Porque, como eu falei, aí não chegou ainda nessa fase, tá bom? E até pedidos, que é algo que a gente quer trazer aí no futuro como uma melhoria, tá? Por fim, as configurações do usuário, né? Então, eu vou poder ali trocar o meu idioma, vai ter a parte de temas, inclusive o tema Dark, né, que eu particularmente gosto muito, tá? Que ele vai ter sua variabilidade com relação à cor do tema também, então vai ter um reflexo. Pô, eu tenho no tema claro aqui, é um pouquinho azuladinho, que é a cor da minha central. No tema Dark ele vai levar isso em consideração, né, para poder carregar também a identidade visual, né, em termos de cores, mas assim também deixar o contraste bem mais baixo também, porque lembrando o seguinte, gente, essa é uma plataforma de trabalho, os nossos usuários ficam o dia inteiro. Então, o cansaço visual também é algo que a gente tem que levar em consideração. E o tema Dark, ele ajuda bastante nisso, pelo menos para quem precisa. Né? Eu mesmo eu fiz operação de miopia e tenho uma sensibilidade um pouco maior à claridade. Então, o tema Dark, para mim, é muito mais confortável, eu consigo ficar trabalhando por muito mais tempo. Tá? Então, esse é um dos pontos que a gente leva em consideração também. Tá? E ali, o módulo para ver as configurações da minha conta e assim por diante. Bom, conhecemos um pouquinho aqui sobre o geral da plataforma. Perguntas, comentários, mic aberto agora. Fique à vontade, gente. Sem comentário? Pô, então beleza. Opa, fala, Léo. O comentário é só sobre o assunto que você falou agora, ou eu posso... Fica à vontade, cara. Tá. Pode ficar à vontade. Vai ser possível abrir duas plataformas distintas no mesmo navegador? Você está querendo dizer, tipo, o legado e o novo, ou de Duas novas. diferentes? Duas novas? Eu abri a antiga e a nova, funciona aqui. Mas, por exemplo, duas novas de clientes distintos. Vai ser Não possível? teria problema, tá? Beleza. Entende que às vezes é algo que você precisa dar esse suporte para centrais, né? Mas a mesma coisa que a gente consegue fazer hoje, a gente conseguiria fazer na nova também, tá bom? Tá. Só complementar aqui, Gustavo, seria já janela anônima ou outro navegador, né? Pelo mesmo navegador ele permanece igual, como tu comentou, certo? Entendi. Tá. Tem a questão do usuário, né? Principalmente porque a gente vai ter a questão de local cache, depois na parte de gestão de usuário talvez eu consiga explicar melhor, que eu já vou ter mais detalhes sobre essa parte, né? Mas lembra que eu mostrei ali a questão de histórico e tudo mais? Vai ter muita informação que a gente vai salvar em local cache, então essa diferença entre navegadores pode ser algo que vai ser necessário para conseguir logar em duas plataformas distintas, principalmente o pessoal de suporte, de relacionamento, que precisa ter esse multitask aí, tá? Agora ficou claro um pouco a pergunta aqui. Obrigado, tá? Boa. Gente, mais algum ponto? Beleza, então vou seguindo aqui. Vamos começar, bom, por equipamento, né? Que todo mundo vê aí de equipamento, tá? No geral, eu vou mostrar um pouquinho aqui, tá? Mudou pouco do que a gente tinha feito na parte de gestão de estoque. O gestão de estoque, ele foi um grande treino, é isso que eu queria dizer, né? Não um treino especificamente dito, porque teve muita funcionalidade legal, mas ajudou a gente a validar muitas ideias, tá? A ponto de a gente trazer todo esse novo conceito para dentro do pacote, do redesign, e tornar isso meio que padrão para os novos itens de listagem. Então, uma coisa que vocês vão reparar aqui, né? Os status, se eu tenho
isso em todas as listagens, tá? Os status, eles vão estar divididos por abas, com contadores aqui, e eu vou ter um todos. Então, pela primeira vez na plataforma da Getrack, eu vou conseguir ter uma listagem completa de todos os meus equipamentos, de todos os meus veículos, de todos os meus clientes, independente do status, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, função de exportação é nativa globalmente na plataforma. O que eu quero dizer com isso e quais são os prós e contras aí, né? Toda faca tem dois gumes, digamos assim, né? Então, vamos lá. A exportação, talvez seja um pouco técnico aqui, mas ela tem duas maneiras de acontecer, que é o client-side e o server-side. Quando a gente fala client-side, quer dizer que todos os dados carregados aqui já estão à disposição para fazer a exportação, e foi assim que a gente trabalhou, tá? Isso ajuda a gente a ter uma performance muito melhor na plataforma, tá? Eu não fico fazendo requisições de serviço, principalmente o assistente para os relatórios, a todo momento gerando uma fila, eu não tenho aquela indisposição do usuário, que ele solicitou um relatório e às vezes só vai concluir daqui 15 minutos, 20 minutos, que pode acontecer dependendo da quantidade de tráfego, né? Então aqui eu consigo ter um export muito rápido. Então vamos supor aqui que eu tenho essa listagem, deixa eu até aumentar aqui para 100 itens, tá? Uma vez eu clicar no exportar, eu posso ter o XLSX ou CSV, tá? Vou puxar aqui no Excel. Pronto, concluiu. Tá? Então, já tenho o download concluído. Qual que é o ponto contrário disso aqui? Tá? É o que está listado na página, ou seja, a minha planilha que eu exportei, ele vai trazer do resultado 1 ao 100. Tá? Então, se eu quero expandir os resultados, eu posso tratar, eu só tenho 10, só vai exportar 10. Se eu quero exportar mais, vou aumentar para o 100 aqui, inclusive já uma melhoria mapeada que a gente vai trazer aqui a opção 250 também. Tá? Por que a gente tomou essa decisão? É importante a gente mencionar aqui também. Primeiro, muito do que a gente entende que é da gestão, que ele precisa retrabalhar toda essa informação, ele pode fazer na plataforma. Geralmente, o que ele vai exportar são mais resultados, tá? E aí, pessoal, não vamos confundir o operacional da central com o nosso operacional da Getrack. A gente pode ter outras necessidades que a gente vai conseguir lidar com elas também. Mas o ponto principal aqui é como eu ajudo o operacional do meu cliente, tá? Então, esse é um pouco que a gente implementou aqui, tá? Então, toda a tabela que vocês vão ver tem essa exportação, vou poder exportar o que eu quiser, tá? Filtros da mesma maneira, né? Vou poder aplicar o filtro aqui, basicamente de todas as colunas que eu tiver, tá bom? E vamos lá, vamos falar um pouquinho mais especificamente aqui de equipamentos. Todas as colunas que a gente tinha lá no gestão de estoque vão estar aqui. A diferença é que no todos eu vou ter aqui o de status, né? Claramente não é um dos filtros, né? Porque o filtro ele já está aplicado aqui, né? Quero filtrar por disponíveis, é só vir para a aba disponível, tá? Então, não será, o status não é um dos filtros que vão estar disponíveis aqui, tá bom? Mas as colunas podem ser ordenadas, né? Tem a questão das as tags que eu vou poder aplicar também, tá? E aí um ponto bem interessante também. Vamos lá, deixa eu vir aqui em manutenção, para dar um exemplo para vocês. Então aqui eu sei que eu tenho 15 itens, deixa eu até aumentar aqui para 25, eu quero selecionar todos mesmo. Selecionei todos. Ações em massa. Isso também é algo que a gente está trazendo para tudo que a gente vê que é possível ter ações em massa, tá? Porque ele atinge exatamente o terceiro ponto que eu falei, um dos 3 pontos que eu falei lá no começo, redução de custo operacional, tá? Então, eu não preciso ficar fazendo individualmente cada um deles, eu já seleciono tudo com base num filtro, numa pesquisa, no que eu quiser, e consigo, por exemplo, atribuir um responsável, enviar para disponíveis, enviar para descartável, é claro que dependendo da regra de negócio, não é toda opção que eu vou ter também, tá bom? Vamos continuando aqui. Então, outras ações, né? E aí, tudo que a gente tem disponível já no gestão de estoque. Eu consigo ver os detalhes do meu equipamento, vamos dar uma olhadinha lá. Então, o status, esse aqui é a tag que está aplicada, qual o modelo, o tipo de tecnologia, né, que depende do modelo, todas as informações e o histórico aqui embaixo também, tá?
Uma das coisas que a gente aprendeu quando a gente trouxe o histórico para o gestão de equipamentos é que, principalmente, os mais relevantes para o dia a dia da operação são os 3 últimos, tá? Por isso que, até de forma a melhorar a performance da ferramenta, que a gente sabe que nem sempre carregava tão rápido esse histórico, a gente mexeu um pouquinho ali para deixar cada vez mais performático e melhor para o dia a dia. A gente traz esses 3 primeiros, mas eu posso clicar aqui no ver tudo, e aí ele vai carregando todos os demais itens lá, se houver, tá bom? Ele já começou a carregar aqui todos os itens aqui, né? Então tem um carregamento paginado aqui, tá? Se eu quero editar, só clicar aqui, eu já começo a habilitar os números, né? Número de série não é editável, como a gente já sabe, né? Mas posso editar ali a identificação do equipamento, a PN, a observação, e assim que eu editar, vai estar registrado aqui no histórico também, tá bom? Seguindo, uma coisa que vocês vão notar, e aqui eu acho que também é bem legal, que não tem uma tela de vínculo. Como assim? Não tem um módulo específico para fazer os vínculos, né? Por quê? A gente trouxe essa função para dentro do contexto. Se eu estou em equipamento, eu vou lá e vinculo um veículo. Se eu estou em veículo, eu posso vincular o equipamento, posso vincular o cliente. Se eu estou em cliente, eu vinculo o subcliente e assim por diante. Então, dentro dos módulos de gestão, eu consigo fazer essas operações muito mais livremente, tá bom? Nós vamos ver aqui, esse cara aqui, ele não tem veículo vinculado, até tanto que ele está... Vamos pegar o disponível aqui, que é melhor, né? Então está disponível, não tem vínculo, vamos fazer um vincular a um veículo, né? Vamos digitar aqui, vou olhar um cara aqui. Aqui, ó, GP aqui, ó. Vinculei, então aí ele já pula lá para a página de vinculados, e já está aqui, ó, com o veículo vinculado. Então fica muito mais prático ali de eu precisar fazer. Eu posso fazer uma pesquisa pelo veículo, pelo equipamento, até pelo veículo também, dentro do vinculados, como uma parte dos filtros, e aí rapidamente eu consigo dentro do meu contexto. Lembra que eu falei contexto, tá? Mais ações no vinculado, eu vou ter menos ações, obviamente, mas eu vou conseguir aplicar as tags de marcações, mesma maneira, mesma regra como tinha lá no gestão de estoque, tá? E em manutenção, o responsável, que é os instaladores, tá? Essas regras não mudaram nada, tá bom? Um outro item que mudou aqui foi que a gente trouxe a parte de gestão de estoque, especificamente, como uma outra abinha dentro da parte de equipamentos. Poxa, faz sentido eu estar visualizando dentro do mesmo contexto. Então, de novo, aqui é um outro item que eu posso fazer, consigo fazer as edições inline aqui, e já sou informado se tem alguma coisa meio fora, ou está muito alto ou está muito baixo no meu estoque, tá bom? E consigo exportar, como sempre aqui, tá bom? Vamos fazer uma importação aqui primeiro, né? Então, o processo de importação de arquivo segue a mesma maneira. A diferença é que, assim como a gente já tinha feito em gestão de estoque, a gente deixou o modelo do arquivo, tá, de equipamentos. Inclusive, eu já tenho um arquivo pronto aqui para poder mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Que é esse carinha aqui, né? A diferença do modelo padrão que já tinha antes é que agora ele tem um cabeçalho para orientar o usuário com relação a qual informação, tá bom? Mas vamos subir esse cara aqui, vamos lá. Opa, eu não fiz o download, né? Tem que esquecer, mas fazer o download do arquivo como CSV, tá bom? Eu venho aqui, seleciono o arquivo, ele faz uma validação inicial, se tiver algum problema ele já vai informar aqui, e vamos iniciar a importação, tá? Assim que estiver pronto, ele vai me avisar, né? Enquanto isso, vamos ver como que é o fluxo de cadastro aqui, que depois a gente volta, né? O cadastro de equipamento, ele é bem similar ao processo antigo, né? Então, a gente quis manter as mesmas regras de negócio. O que isso quer dizer? Eu seleciono o modelo, vamos pegar um GTK aqui, já que a gente está. Então, tem todos esses GTKs aqui, eu vou pegar o ABD, né? Ele vai carregar o formuláriozinho aqui do que eu preciso preencher, o que é obrigatório, o que não é, dentro das regras de negócio, tá? Com relação ao número de dígitos, do número de série, assim por diante, tá bom?
Então, aqui não tem muito mistério do cadastro. Bom, enquanto a gente estava lá, ele já finalizou a importação. Vamos dar uma olhada nos detalhes aqui e vamos ver como que ficou esse resultado aí. Então, eu sei que, pô, dos 4 itens eu errei 3, meu. Pô, o que será que aconteceu? Então, nesse primeiro aqui, o número de série é inválido, então eu errei alguma coisa. Falei, poxa, ele precisava, o OBD, ele precisa de 15 dígitos. E eu coloquei 14 aqui. Então já sei onde eu errei, já posso corrigir. Modelo de equipamento inválido. Putz, errei aqui. Em vez de colocar OBD, eu digitei OBX. Então o modelo não está ok. E aí um outro aqui também, né? Número de série inválido, né? De um outro modelo, né? Que eu acabei preenchendo e também deu um erro. Então, assim, dependendo de cada erro, vai aparecer um motivo. E aí eu posso exportar essa planilha, fazer a correção e importar de novo. Até ajuda a facilitar e agilizar todo esse processo, tá? E aí, o que foi cadastrado com sucesso também apareceu aqui. Então, tinha um outro OBD lá que o cara cadastrei tudo certinho, já estava tudo ok, e já tá certo, tá? Então, o processo de importação aqui está bastante intuitivo. E se eu tenho uma lista muito grande, eu posso pesquisar aqui também, tá, gente? Então, essa busca aqui, ela já faz a busca dentro da tabela aqui. Então, vamos lá. Equipamento, gente. Alguma pergunta, comentário, qualquer coisa. Fiquem à vontade agora. Opa! Manda, Matheus. E aí, beleza? Gustavo, queria fazer uma pergunta sobre essa questão do equipamento. A Certo? quantidade de exportação de erros também está limitada a 100? Por exemplo, se eu cadastrar o cliente, no caso, né, pegou uma listagem de 500 itens, aí na hora que ele foi exportar, deu 300 novos. Pode ser por conta da própria listagem que foi enviada para ele ou até mesmo alguma coisa que ele colocou. Tudo bem. Vai ser condicional a quantidade de páginas também que é mostrado aí ou não? Sim, vai ser por linha de página. Mas lembra que eu falei que a gente vai habilitar aqui a opção de 250? Vamos supor que trouxe 500 linhas e deu errado em todas as 500. Como que ele consegue exportar essa opção? Ele vem aqui, exportar, tá? Exportou a 100, só mudar a página e ele exporta o restante, tá? Então aqui ele já vai exportar do 101 ao 200, tá? Ou no caso, do 251 ao 500, tá bom? Obrigado. Nada. Pode falar, Léo. Esse log de exportação, ele fica salvo em algum lugar? Ou ele some? O log de exportação? Que mostrou o que está certo e o que está errado. Ah, perfeito, perfeito. Ele vai ficar aqui no registro do usuário, tá? Uhum. Enquanto a gente deixou exibindo aqui, então você vai ver que, tipo, sempre que eu entrar aqui, eu vou poder trazer aqui, mas até para a gente poder validar a funcionalidade, mas o planejamento é que ele fique aqui na central de notificações do usuário, como assim, veja aqui os resultados da sua importação de equipamentos, tá? Então vai estar sempre salvo por aqui, tá bom? É mais para a gente ter um caminho onde achar, mas no back-end aqui, toda a informação aqui fica salva, tá bom? Tá, então é sempre acessível por esse caminho, né? O log, digamos assim, de exportação do cliente. Correto, isso aí. Tá. Outra pergunta rapidinho. Se eu pesquiso um equipamento nessa abinha de pesquisa e mudar de aba, for de todos para disponíveis, o conteúdo da pesquisa fica ou ele some? A pesquisa aqui, ela some, mas os filtros eles permanecem, tá? Nas mudanças de aba. Tá. É muito custoso deixar a pesquisa digitada, porque assim, pode parecer uma coisa boba, mas em questão de usabilidade, se eu pesquisei ali, eu só mudo as abas e a pesquisa ela continua pesquisando nas outras abas, tá? Sabe? Já fica digitado ali. Entendi. Tá. Eu vou validar isso aí tecnicamente certinho, e aí eu dou um retorno para você. Tudo bem? Fechou, tranquilo. Boa. Valeu. Antes de eu passar a palavra para o Edu, só um ponto que eu esqueci de comentar com relação à importação. Eu sei que o pessoal de supply, principalmente, tem um processo onde eles fazem o export de uma planilha do Farsoft e aproveita essa mesma planilha para fazer a importação na plataforma dos clientes, né, que é um pedido que ele fez ali, então já reduz drasticamente tanto o nosso trabalho da Getrack quanto do cliente. Só que a planilha é diferente do padrão, tanto que na plataforma legado, o time de supply acabava pedindo para utilizar, né, manter a página de equipamentos legado lá. Como que vai funcionar na nova? As duas planilhas estarão funcionais, tá? Tanto a de exportação lá, que vem do Farsoft,
quanto o modelo aqui. A gente criou uma regrinha para ele identificar qual que é cada planilha, tá? E as duas vão estar funcionais, tá bom? Rodolfo, antes de você falar, Rodolfo, o Edu desistiu? Não, foi mal, eu abaixei sem querer. Ô Gus, na parte de importação, vai ser possível eu importar junto com uma tag e um responsável? Não. Tá? Porque a gente preferiu não mudar o modelo que os nossos clientes estão acostumados atualmente, tá? Mas, tanto o responsável quanto o tag, eu posso agora fazer em massa. Então, acaba mitigando um pouco essa necessidade, tá bom? Rodolfo. Deixa eu perguntar aqui, Gus, rapidinho. Cara, hoje na plataforma equipamento a gente consegue exportar todos, não só da paginação, né? Vai ter algum lugar na nova que a gente consiga exportar todos fora dessa tela aí ou não? Sim, tá? Vamos responder a sua pergunta, sim. A gente vai ter aqui a página o módulo de relatórios, onde além do assistente, ele vai ter todos os relatórios que a gente está acostumado, deslocamento de parada, velocidade, falha de comunicação, tudo mais, e eu vou conseguir fazer uma extração bem mais elaborada das minhas entidades. Quando eu digo entidade, é veículo, cliente, equipamento e subcliente. Tá bom? Não, beleza. É que hoje ela tá na aba de equipamentos mesmo. Eu uso esse relatório todo dia, viu, para acompanhar as instalações do pessoal de São Paulo, do Rio e da Bahia. Então eu vou lá e extraio todos os equipamentos que eu tenho para ver os novos. Porque eu vi que a gente não tem como filtrar por data, nessa tela que a gente está aí agora na apresentação, não tem cadastro, tipo assim? Isso, uma data da mais nova, porque para mim resolveria talvez pegar as últimas cadastradas, entendeu? Uhum. Se eu conseguisse botar na paginação, que daí eu exportava só uma página, mas eu acabo tendo que exportar tudo para ver tudo que entrou novo. Não, perfeito. A gente está prevendo colocar esses aí dentro do módulo de relatórios, tá bom? Que aí é um lugar que já tem uma necessidade específica, realmente eu preciso de todos os dados, eu consigo incluir itens adicionais, tipo data de cadastro, né? Então, ali a gente vai conseguir ter mais flexibilidade sobre o tipo de relatório que eu quero extrair, tá bom? Beleza, valeu. Fala, Léo. Uma pergunta, assim, bem básica. Tem alguns clientes Ninja que conseguem duplicar cadastros, não sei como. A gente tem mecanismos para impedir isso e é possível remoção em massa? Aproveitando a tabela que foi upada, né? A tabela que eu exportei ali para fazer cadastro em massa, é possível reaproveitá-la para fazer uma remoção em massa? Tá, uma remoção não é algo que a gente está prevendo como uma necessidade de fazer em massa, né? Por quê? O que a gente orienta nossos clientes é o seguinte: eu tenho um equipamento que eu perdi, alguma coisa do tipo, move para o status descartado, porque dessa maneira você impede que uma apropriação indébita, que ele seja passado por uma outra central. Então, assim, a ação de mover nesse sentido aqui, eu consigo mover para o descartados em massa, tá? Agora, a exclusão, eu tenho essa opção, tá? Mas não é uma função que a gente parametrizou para ser em massa, tá bom? E depois da necessidade, a gente pode entender e avaliar com uma melhoria aí, tá bom? Tá, então beleza. Que a gente tem problemas atuais de um ID aparecendo estranhamente em outra central, né? Mas isso eu acho que já... Pelo menos tem massa para ir para descartado, já resolve. Sim, isso aí é como a gente vem orientando aí, né, para ajudar a não ter esse... Porque sabe como que acontece a duplicação? Quando às vezes uma central cadastra, assim, um pouco, tem que ser ninja, como você falou, né, mas fazer um cadastro via API e outro pela plataforma ao mesmo tempo, ele acaba tendo essa fragilidade aí de ter um cadastro duplicado, mas é algo que a gente está alinhando para evitar também na nova plataforma, tá bom? Fechou. Valeu. Fala, Camila. Bom, a gente está falando sobre excluir equipamento e eu vejo algumas demandas de alguns clientes sobre quando ele exclui ali e aí ele precisa identificar esse equipamento de novo, a gente permanece sem conseguir identificar esses equipamentos excluídos. Porque hoje, o que a gente fala para o nosso cliente? Que ele tem que reativar a placa lá, trocar o equipamento para ele conseguir ver qual que era o número do equipamento que estava vinculado àquele veículo. Porque, por exemplo, ele quer excluir uma linha e ele já excluiu o equipamento que ele não lembra de fato, não salvou esse dado. A gente ainda não consegue visualizar esses excluídos.
Não, esse é o ponto que eu comentei. Por isso que a gente orienta a enviar para os descartados, porque no descartado o dado permanece. O excluir é um hard delete, gente. Porque quando eu excluo, eu tenho a premissa que eu quero cadastrar novamente. Então é o que a gente chama de hard delete. Então o dado não fica mais disponível. Por isso que a gente evita a exclusão, principalmente uma operação em massa desse cara. Tá? Vamos supor aqui na operação de vínculo, como você está comentando, né? Uma vez que eu tenho aqui um equipamento descartado, eu consigo fazer um novo vínculo com ele, né? Vamos pegar aqui, ó, eu tenho um item vinculado, tá? A hora que eu for lá em veículo, vocês vão ver, né, que a gente consegue mexer e tudo mais, mas independente do estado, se eu quero reativar novamente, eu posso vir aqui e selecionar qual que é o veículo que eu quero para vincular, e aí ele já move do descartado, tanto que diminuiu, estava 12 aqui, já foi para vinculado, tá? Evitando ter que ficar fazendo toda essa movimentação, tá bom? Então, algumas regras, isso aqui é onde a gente vê que a gente precisava mudar, né? Essas dependências de vínculo, eu tenho que inativar todo o meu veículo, fazer o vínculo, né? Algumas coisas ainda, se vocês forem testar agora, ainda tem um tweakzinho ali, né, uns ajustes que a gente está fazendo, mas a ideia é de poder flexibilizar tudo isso aí, até porque a gente criou um serviço próprio para orquestrar todos esses vínculos, tanto que ele chama orquestrador, tá? Então, esse é uma das melhorias aí que a gente entende que talvez não fique tão latente, tão visual para os clientes, mas na operação eles vão sentir bastante na pele aí, porque vai facilitar bastante o dia a dia, tá? Tô sentindo que o Eric quer fazer uma pergunta. Beleza, Gus. Isso eu já estava com um botãozinho que ia apertar. Fala aí, meu amigo. É sobre o tipo de planilha. Ele vai continuar para exportação, né? Vai continuar sendo .csv ou vai aceitar XLS também? Não, a importação ou a exportação? A importação, desculpa, a importação. Tá, a importação é CSV, tá bom? CSV. Precisa, quando ele for fazer o download lá, baixar em CSV. Tá? Ele pode fazer toda a digitação no Excel normal, tá? Mas aí só na hora dele fazer o download que ele precisa transformar no modelo CSV, tá bom? Mas durante a importação é um dos itens que ele valida aqui também, tá? Então tem que ser um CSV, tem um tamanho máximo, né, que a gente trabalha, mas dificilmente um CSV chega nesse tamanho, tá? E ele já faz essa validação aqui na hora. Então, se o formato estiver errado, ele já vai avisar antes de processar o arquivo, tá bom? Perfeito, obrigado. Nada. Pessoal, vou seguindo aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a gente falou de equipamentos, vamos falar um pouquinho de acessórios, também é algo que a gente consegue passar rápido aqui. Não mudou quase nada, né, do que a gente tinha no gestão de estoque, tá? Então, aqui eu consigo cadastrar um acessório novo, tem aqui a parte do meu estoque mínimo, estoque máximo, que eu consigo fazer as edições. Então, se eu quiser ver um detalhe do meu acessório, né, eu consigo ver, inclusive, os histórios, o que saiu, o que entrou, né, de atualizações, e se eu precisar editar também alguma informação, eu posso editar aqui, tá? A exportação, como eu falei, global, tá bom? Se eu quiser cadastrar um novo acessório, eu já posso cadastrar, então vamos fazer um cadastro aqui, né? Vou falar, prancheta. A categoria aqui de sensor, por exemplo, né? Que são umas categorias prontas. O SKU é o SKU único. O que é SKU, gente? Se vocês forem ver na nota fiscal, tá? Ele tem um código da peça, do item, esse tipo de coisa. A orientação é sempre colocar esse mesmo código, porque depois, na hora que eu for importar uma nota fiscal, ele já vai conseguir correlacionar de forma automática. Mas, no geral, pode ser o que algumas empresas chamam de part number, número da peça, as identificações dentro do estoque ali, é o que mais pode ajudar a central a fazer esse controle, tá? Então, vou colocar só um numeral aqui, unidade de medida, é por peça, a prancheta eu vou ver na dúzia. E tenho aqui 4 dúzias iniciais, o meu mínimo é ter pelo menos uma dúzia, e meu máximo 10 dúzias. Tá? Então, isso aqui, lembrando que é de acordo com a unidade de medida. Tá? E se eu tiver alguma informação, então, cadastrei um novo acessório, já tenho aqui, e ele já vai identificando como que está o meu estoque, tá bom? Vamos importar uma nota fiscal aqui, tá? Vamos lá, quem
trabalha no financeiro, no fiscal, vai ficar bem claro isso, né? Mas você sobe um arquivo XML, tá? Para quem trabalha com nota fiscal eletrônica, é algo relativamente comum de ter disponibilizado esse arquivo, tá? Eu já deixei preparado alguns arquivos aqui, então vamos lá. Então ele faz uma validação do arquivo XML e gera o processo de importação. Então eu já tenho ali, né? Inclusive foi o nosso amigo Jorge que me ajudou com essas notas fiscais aqui. Então, no caso aqui, eu comprei alguns SIM cards, né? Então, eu tenho aqui o nome do SIM card, né? Da unidade de medida, e o quanto que ele está importando, ou seja, quanto que ele está dando de entrada na minha gestão de estoque, tá? Então, rapidamente, como já era um SKU identificado, ele já identificou qual que é o item e, basicamente, o que eu tenho que fazer é importar. Não preciso fazer muita coisa. Então, vocês viram aqui que em 2 cliques eu consigo fazer uma importação sem precisar cadastrar muita coisa. Vamos supor que está diferente, tá? Eu posso criar um cadastro novo para esse item, né? Aí eu seleciono qual que é a categoria, se a unidade de medida está diferente ou não, tá? Ou até mudar qual item que eu quero, né? Então, inicialmente lá, estava como um SIM card que ele identificou de começo, mas falei, não é SIM card, é da prancheta esse cara. Então, vamos pegar a prancheta aqui. Então, eu posso, se quiser, selecionar a prancheta e ele apontou ali que a unidade de medida é diferente. Aí ele me dá a opção de eu editar a quantidade que deu entrada para fazer a correlação correta da unidade de medida. Tá bom? E aí, uma vez que eu importei aqui, ele já faz o registro da movimentação dentro do acessório, né? Mas também eu consigo fazer um registro de importação de forma manual, né? Então, eu vou dar uma entrada aqui no item, né? Qual que é o acessório? É a prancheta. Eu quero colocar mais 10 dúzias. Vai ficar 14 no final. Confirmei. Tá? Agora, minha prancheta já está com nível de estoque alto aqui, porque já tem mais do que o meu estoque máximo que eu defini. Tá bom? De acessório é bem rapidinho aqui. Gente, pergunta sobre o módulo de acessórios. Manda, Léo. Não sei se eu acho que eu não reparei, mas se importou nota fiscal e atrelou ela a um acessório, certo? Correto. Onde ficam as notas fiscais caso o cliente importou a nota, mas não atrelou a nada? Vamos lá. Aonde que vai ficar esse cara aí registrado, tá? Quando eu dou entrada aqui, é que aqui ele está puxando os registros, mas vai estar a informação da nota fiscal aqui. Tanto que, se eu importar uma outra nota fiscal, ou até a mesma, tá? Ele vai me falar que a nota fiscal já deu uma entrada na nota fiscal, tá? Inclusive uma regra que a gente está validando, inclusive, a gente vai manter dessa maneira, mas inicialmente sim, tá? Então, internamente, a gente tem essa informação de quais são as notas que deram entrada por central, tá bom? Mas aí a exibição vai ficar principalmente restrita ali dentro do histórico do acessório, tá? E a gente está avaliando se depois, com uma melhoria, a gente vai trazer um relatório específico sobre essas entradas, mas depende muito do uso também para justificar esse desenvolvimento, né? Por enquanto, a gente quer incentivar mais o uso da ferramenta para justificar a gente criar relatórios específicos para isso, tá bom? Beleza. Boa. Algo mais, gente? Que aí, senão, a gente já começa aqui nos pontos que o pessoal quer ver aqui. Fala, Eric. Só sobre essa questão do cadastro da categoria, que eu peguei um cliente que eu vi que a gente aumentou, né, o número de categorias, mas tem alguma opção para colocar, por exemplo, categoria outros, para uma assim não identificada, que às vezes o cliente... Tem um ajuste que a gente está fazendo, tá? A gente pegou na semana passada, a gente estava rodando alguns testes, a gente acabou pegando, tá? Vai ter uma categoria outros, tá? Inclusive a visualização de todas as categorias, porque é uma coisa aqui, né? Então vamos supor, categoria. Eu quero poder visualizar todas que tem disponíveis. Por enquanto essa lista é fixa, eu não consigo criar novas categorias, tá? Mas essa é uma melhoria que a gente previu para o futuro. Mas como eu falei, conforme a gente entende que tem bastante adesão na ferramenta, a gente vai evoluindo ela conforme a necessidade. Por enquanto, vamos deixar aquelas fixas lá como opção de outros também, tá bom? Ô Gus,
Só aproveitando que você está nessa tela aí, ele vai trazer a listagem, sem precisar digitar os primeiros caracteres? Sim, esse é um ajuste que eu pedi, tá? É um ajuste que a gente viu na semana passada, no último teste geral que a gente estava rodando, tá? Qual que é a ideia? Esse aqui é de um componente do Design System, tá, gente? Se eu tenho até 10 itens máximos a serem exibidos, né, que o exemplo, o parâmetro que está seguindo é a tag ela tem um limite de 10 para cada central. Ele vai exibir todas sem eu precisar pesquisar, tá? Então, é uma forma de a gente conseguir aproveitar o mesmo componente, a performance e a usabilidade do componente, né, em diferentes cenários. Então, é só um ajuste que a gente vai estar tocando, acho que essa semana ainda já deve estar ajustado, que o pessoal já estava trabalhando nesse cara, tá bom? Beleza, então. Gente, vou mandando bala aqui, senão a gente já vi que a gente vai acabar esticando um pouco o treinamento, mas é importante aqui, que é bem legal, como vocês estão vendo pela primeira vez aí. Vamos falar, vou guardar a veículo para depois aqui, vamos falar de cliente agora. Vamos lá. Cliente segue o mesmo modelo, tá? O que eu quero dizer, né? Então, o padrãozinho que a gente vê em equipamento, a gente está refletindo aqui. Para quê? Ele sempre sabe aonde ele vai precisar encontrar a informação que ele precisa, né? Então, eu vou ter uma página todos, eu vou ter ali dividido por status para clientes, para subclientes está aqui em cima, da mesma maneira, todos ativos e suspensos, tá? Algo novo para cliente, né? Bom, não necessariamente novo, né? Mas a gente tem aí toda a usabilidade que a gente está trazendo da própria planilha como parte de exportação, né? Segue o mesmo padrão que a gente já falou antes, né? Então, dependendo ali da quantidade de itens listados na página, então nesse caso aqui é de 1 a 25, eu vou exportar de 1 a 25. Filtros funcionando da mesma maneira, né? Então, eu vou poder fazer minha filtragem, assim como as pesquisas, tá? Vamos fazer uma importação. Então, seguindo o padrãozinho do equipamentos, a gente trouxe também esse cara aqui, tá? Tanto que o modelo da planilha, a gente evoluiu ele também, né, pela primeira vez aí, a ponto de, deixa eu mostrar outra tela aqui, da gente ter essa planilhinha aqui. Essa aqui é a nova planilha de importação. Os itens que são exibidos aqui não mudam. A diferença é que a gente colocou um cabeçalho para ajudar e orientar o usuário, né? Imagina se ele está vendo todos esses itens aqui. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos só ocultar essa linha. Onde que eu sei o que é o quê? Né? O que é esse número? O que é esse cara aqui? É o telefone dele? Né? Então, dependendo do dado, às vezes fica difícil de entender o que é o quê. O telefone da casa, celular, 2 e-mail, o que é essa observação? Então, por isso que a gente está tornando como padrão esse cabeçalho para ajudar na orientação e a adesão da funcionalidade aí pelos nossos usuários, tá bom? Vamos aproveitar esse cara. Então, eu já vou vir aqui, já vou baixar ele como CSV e vamos fazer a importação dele agora, tá? Então, vamos voltar aqui. E outra coisa aqui, né? Como que ele fica no celular? Mesma coisa. Qualquer tela, gente. Qualquer tela vai estar funcionando no celular. Vamos virar de lado. Eu tenho um tablet, dá também. Deixa eu ver se tem um tablet aqui. Tem um Z Fold aqui, ó. Vamos ver na opção do Z Fold. Esse aqui é mais menorzinho. Vamos deixar aqui por enquanto, né? Mas aí, então, toda função, toda janela, toda operação, a gente valida no mobile. É regra básica nossa aqui, tá, gente? Então, vamos fazer a importação, vamos pegar o meu arquivo aqui de cliente e vamos iniciar a importação. Mesma coisa, né? Então, eu vou ser informado no momento que finalizar. Enquanto isso, vamos dar uma olhada ali no fluxo de cadastro de cliente. O formulário é a mesma coisa, tá? No momento aqui de criação, eu já posso vincular um veículo, né? Então, eu já posso fazer uma pesquisa aqui e carregar os veículos que eu quero vincular aquele cliente, inclusive com mais de um, né? Então, no momento do cadastro, eu já consigo fazer esse vínculo ou fazer depois, tá? As informações aqui, tipo de pessoa física, jurídica, data de nascimento, gênero, né? O que é obrigatório, o que não é, o endereço, né? Eu digito o CEP, ele já vai puxar os dados
do endereço, tá? Esse aqui, inclusive, se vocês forem testar agora, pode ser que tenha um ajustezinho que ficou de subir ainda, mas a gente já tinha mapeado, tá? Comunicação, telefone, celular, se eu quiser adicionar mais aqui, eu já consigo adicionar o segundo, e a descrição, que também é um campo que a gente vem trazendo para todos os clientes aí. Vamos voltar aqui, opa, não foi cadastrada, vamos ver o que aconteceu aqui com o meu item, né? Então, teve um erro aqui no documento, eu até já sei qual que é esse erro aqui, tá, gente? É porque eu já tinha subido esse cliente, né? Então, esse aqui eu até coloquei aqui para a gente poder ver, mas o CPF ele acabou ficando duplicado. Então, ele já identificou que o CAC Antibes já existia, né? E já deu um erro aqui que ele não conseguiu cadastrar por causa disso, tá? Esse aqui é um ajuste que a gente já tinha mapeado, que é identificar exatamente isso, tá bom? Mas é isso que eu queria mostrar pra gente, que ele pega o mesmo erro, igual é o padrão de equipamentos, e também vocês vão ver em veículos também, tá? Deixa eu voltar aqui. E se eu quiser importar subcliente? O processo é o mesmo, tá? Então eu vou fazer a importação aqui, a diferença é que antes eu tenho que selecionar quem que é o cliente para qual eu quero importar, né? Vamos ver se tem algum Gustavo aqui. Ó, tem um Gustavo Fontes aqui, ó. Né? Então, eu selecionei o Gustavo Fontes, eu vou fazer a importação, o minha importação, ele já vai vincular ao cliente, tá bom? De cliente, cliente sobre cliente, perguntas, gente. Fala, Matheus. Ô, Gus, eu queria saber algumas coisas. A primeira é, eu posso ter um cliente e um subcliente com o mesmo nome da CPF? Caso, por exemplo, eu tenho um cliente de uma associação, no caso ele vai ser subcliente, então ele vai ser o Gustavo Melo, e esse Gustavo Melo, ele também é cliente da central. Então ele vai ser tanto cliente, mas ele também vai ser subcliente. Hoje permite fazer essa criação? Tá, não, tá? Mas é algo que a gente pode mexer, tá? Depois a gente pode conversar, até para entender qual que é essa necessidade, mas é algo que a gente consegue ajustar, tá? No geral, o cadastro, as regras que a gente trouxe para implementar é trazer essas validações com relação à existência ou não de CPF, CNPJ, assim por diante, tá? Mas, dependendo da necessidade, a gente consegue ajustar sim, tá bom? Mas aí depois a gente vai conversar depois do treinamento, aí eu pego certinho, a gente, até antes do lançamento da plataforma, a gente já consegue ajustar, porque é relativamente simples essa regra, tá bom? Tá. Sobre a planilha de exportação, de importação de cliente, você pode voltar no minutinho, por favor? Na planilha? Isso. Onde estava o cabeçalho e tudo mais. Tá, ela vai subir dessa forma mesmo aí, que vai ser como se fosse, em vez de ser CSV, vai ser como XLS? Sempre CSV. Tá? Aonde que eu consigo ver isso? Que tipo de arquivo é? Lá no modal de importação. Tá, essa planilha que você mostrou aí, ela tá CSV separado por quê? Por vírgula, por ponto? Ponto e vírgula. Tá? Por ponto e vírgula? Isso. Ele vai vir aqui, a hora que eu subir o arquivo, tá? Ele vai validar se tá no formato certinho ou não, tá bom? E Mas já vai fazer essa validação. Também, tá? Se eu baixo ali pelo... separado por vírgula, perdão, não é ponto e vírgula, é vírgula, eu confundi aqui, tá? CSV separados por vírgula, que é o padrão certinho aqui para subir, tá bom? Eu te fiz essa pergunta porque quando a gente vai fazer vai subir, e a gente coloca nesse arquivo que cada coluna é uma seleção de um objeto, ele geralmente ele salva como se fosse um XLS, ele não faz separação por vírgula. Então, muitos dos clientes hoje, quando tenta fazer a separação e cada coluna é um campo, um objeto, e ele salva dessa forma, ele não entende que é um CSV separado por vírgula, a não ser que ele salve, né? Ele mude o arquivo daquele formato, ele tem essa dificuldade na hora de cadastrar. Eu queria saber se tem algum campo, algum descritivo, só para tentar, talvez, orientar ele, já que o cliente já salva dessa forma hoje. Assim, a regra é a mesma, tá? Se ele já tem esse problema, ele vai continuar tendo. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente não está implementando nada novo,
A única diferença é o cabeçalho, tá? Então não é algo que, tipo, ele já faz na antiga, ele não vai conseguir fazer na nova. Não. Ele não faz na antiga, não vai conseguir fazer na nova. A diferença é que na nova a gente está orientando ele em como tem que ser feito, tá? Trazendo o modelo, que muitas vezes o modelo não fica disponível em lugar nenhum. Tanto que vira e mexe, você pode lembrar, eu fico pedindo um modelo de importação para você, né? Então é esse tipo de melhoria, de orientação que a gente está trazendo. O resultado final também, que é coisa que ele não tem. Então, como é que ele pode saber o que realmente subiu e o que não subiu? Então, isso que a gente está mudando no processo de importação, né? Que antes ele não tinha esse feedback, né? Tá? Mas aí pode ser o caso, eu até incluo, né? A gente pode incluir mais orientações aqui, né? Tipo, tem que ser um arquivo, CSV separado por vírgulas. A ideia é que coloque também na central de ajuda. Tá? Então, tipo, como que eu posso fazer o processo de importação, né? Falar, no momento de baixar no Google Docs, vai lá baixar CSV separado por vírgulas, não é assim, não é assado. Como que eu consigo transformar o arquivo de um formato para outro? Então, vai ter documentos de orientação com relação a esse processo também, tá bom? Não, beleza, obrigado. Nada. Fala, Vitor. Boa tarde, Gus. A minha dúvida é mais sobre o processo ali cadastral do cliente. Eu vi que agora tem muito mais informações obrigatórias do que na tela anterior, né, na tela antiga. Pelo menos eu não sei se foi só a percepção pelos asterísticos, mas na tela antiga é só a informação do nome do cliente que é obrigatório, né? Aí eu fiquei pensando se isso talvez poderia impactar no dia a dia da central, porque às vezes a central ela só quer cadastrar o nome e o telefone do cliente e seguir com os demais cadastros, sabe? Uhum, entendi. Aí talvez, tipo assim, eu manteria, né, mais flexível essa parte do cadastro do cliente, porque ali no momento ali do dia a dia da central, eu vejo que eles não têm muito tempo. Eles precisam de cadastrar o cliente, vincular o equipamento e seguir com a vida, sabe? E aí, conforme vai passando os dias, né, eles olham o contrato, fazem a atualização cadastral, então eu fiquei me perguntando se esse excesso, talvez, ali de informações que são obrigatórias no dia a dia da central não iria impactar, sabe? E um ponto que eu acho que talvez seria bacana, ali no momento da importação, mostrar quais são as colunas obrigatórias, porque pode acontecer de ter algum cliente, algum dado que eles estão importando, que seja obrigatório no momento da importação, aí eles não informam na planilha, e aí cause algum erro, sabe? Uhum. Aí na telinha ali mesmo, tipo, colocar o que é obrigatório dentre as colunas que estão lá na planilha base, porque eu acredito que na hora que vai importar, tem alguma informação ou outra ali que é obrigatória, né, no código lá. Perfeito. Então, acho que seria importante ter esse tipo de informação também. Tá. Não, legal, legal. Com relação aos dados obrigatórios, tá? No geral, a gente procura seguir o padrão do que a gente tinha, do que a gente tem no legado hoje, tá? Claro que alguns campos, eles são importantes, a gente quer incentivar a central e ela preenche mais dados. A gente não quer que o cenário mais usual seja só colocar um nome ou qualquer nome e finalizar o cadastro. Por quê? Essa plataforma, você vai perceber que ela é muito mais automatizada. E para eu conseguir fazer operações automatizadas, eu preciso de dados. Claro que a gente tem que lidar com um cenário onde eu não tenho esse dado, tanto porque pode ter cadastros antigos onde eu não tenho, tá? Mas quanto mais dados, melhor para o cliente e melhor para a Getrack. Tá? São mais dados a gente poder trabalhar e melhorar a experiência no geral, tanto para o usuário final quanto para as centrais, tá? Então, a gente está revendo alguns pontos, tá? Só para resumir a resposta, a gente está revendo alguns pontos, mas a ideia é que a gente incentive ela a preencher mais dados, mostrando o valor disso aí. Então, ela vai querer preencher mais dados. Lembra no começo que eu falei com relação ao telefone e o e-mail, para ele poder recuperar a senha de forma autônoma? Isso vai possibilitar que o cliente não fique ligando para a central para recuperar a senha.
A central vai querer esse tipo de coisa. Então vai ter muita coisa para a gente poder demonstrar esses valores aí, tá? Mas sempre que precisar de algum ajuste, como eu comentei, né? Essa aqui é a primeira versão que a gente está subindo produção. Vai ter muita coisa que a gente vai precisar mexer, inclusive nesses módulos, por causa de interação com outros módulos. Então, principalmente em veículos, vocês vão ver agora, que ele tem uma ligação muito grande com a parte de comandos e configurações, né, principalmente veículos ativos. Então, tem algumas coisinhas que ainda vão mudar, mas, no geral, a gente está seguindo as mesmas regras do que tem no legado hoje, tá? Mas a gente tem uma estratégia para aumentar a quantidade de dados que a gente adquire. Mas a sua ideia do cabeçalho mostrando quais são os obrigatórios é algo que a gente consegue até trabalhar, sim, de forma até relativamente rápida. Aí. Acho que é só mudar um modelinho lá e é algo que a gente já consegue adaptar, é uma boa ideia, sim. Fala, Léo. Só uma dúvida. Quando a gente cadastra o cliente, você mostrou a opção de já vincular veículos. Tem algum limite? O porquê dessa pergunta? Que a gente já teve cenários de clientes recém-migrados que chegam sem conhecimento técnico e às vezes começa a fazer um pequeno escarcéu, sei lá, vocês migraram e não vincularam no cliente. E ele teria, por exemplo, migrou 500 veículos e é de um cliente. E no ato da migração ele não informou isso. Aí depois ele fica reclamando. É possível fazer de forma, talvez até massiva, no ato do cadastro, vincular essas 500 placas nesse cliente? Sim. Qual que é a diferença? E aí até uma forma de como a gente vai fazer essa orientação também. Eu estou cadastrando o cliente, eu já quero fazer melhor, esse aqui é o vínculo com o cliente. Deixa eu voltar aqui. Só para pegar o mesmo exemplo aqui que você estava usando. Então, eu cadastrei o veículo aqui e vou começar a selecionar o veículo. Você vai ver que aqui eu preciso pesquisar um por um, né? Então, se eu quiser vincular 500, vai ser complicado aqui. Qual que é a orientação? Cadastro o cliente e os veículos, seja por importação que quiser, e aí eu vou ver lá no ativos, faço uma pesquisa, faço seleção de massa e vinculo o cliente aqui, ó. Beleza. Né? Então, você vê que a parte de vínculo, a gente tirou uma tela de vínculo e espalhou ela em todos os contextos aqui. Então, onde que eu preciso fazer? Eu preciso vincular um cliente a um monte de veículo. Seleciono um monte de veículo e vinculo o cliente. Essa é a ideia. Tá? Isso. Boa? Boa. Gente, mais alguma coisa de cliente? Senão eu já pulo para o veículo aqui, que também é um bem legal aqui. Tá? Então, fechou. Vamos seguir para veículo aqui. Esse cara é um dos que mais mudaram aqui dentro do nosso pacotinho, tá? Algumas entidades que, só de a gente trazendo um modelo novo, já teve bastante melhoria, e eu vou mostrar para vocês, tá? Um exemplo que a gente trouxe, né, a questão das tags, teve uma experiência bastante positiva quando a gente implementou essa funcionalidade lá dentro do equipamento, a gente trouxe agora para veículos também, junto com todas as questões de operação em massa, como eu mencionei, tá? Tem ali a aba todos, ativos, inativos, agora do equipamento, restritos, tá? Restritos é o quê? Aqueles caras que estão inadimplentes, né, do painel financeiro. Eu lembro que tem um MESP, né, para habilitar uma opção em massa para remover a restrição. Já está aqui, ó. Né? Então, já consigo fazer essa vincular cliente, consigo inativar, consigo remover a restrição. Tá? Equipamentos aguardando equipamento, né? Então já tem a listinha, inativos, ativos e todos. Vamos lá. Deixa eu pegar um ativo aqui, para a gente poder dar uma olhadinha nos detalhes desse veículo. Bom, essa tela aqui, vocês vão ver, é onde ela vai mudar bastante coisa. Então, primeira coisa, né? Aqui do lado eu consigo ver os vínculos. Se eu precisar ver o detalhe do equipamento, aqui eu já pulo para lá. Se eu precisar desvincular ou trocar equipamento, eu já consigo fazer por aqui mesmo, tá? E a questão do cliente vinculado. Como não tem nenhum cliente vinculado, né, ele aparece aqui que não tem nada, eu posso vincular. E se tiver um cliente sobre cliente, já vai aparecer o cliente sobre cliente aqui. Dados cadastrais, contato, dados de contato, configurações de cálculo, dados contratuais. Todas as informações que já existem hoje vão estar refletidas aqui. Tá? E até alguns itens de status também. O que ainda vai ter diferente? Né? Lembra que eu falei que vai ter um módulo de comandos e configurações? Eu vou poder só pesquisar meu veículo e já
enviar um comando para ele por aqui mesmo, tá? Quando a gente tiver o modo de localização, vai ter um bloquinho aqui mostrando a última posição conhecida do meu veículo, tá? Ordem de serviço, teve alguma ordem de serviço relacionada? Nesse caso não tem, mas vai ter um bloquinho aqui também. Então, dentro da entidade veículo, a Getrack entende ela como uma entidade principal e ela vai consolidar muita informação consequentemente. Tá? Então, eu pesquisando o veículo, eu vou conseguir ter toda a informação que eu preciso relacionada a ele, ou pelo menos, a partir do veículo, achar a informação e me aprofundar ela conforme a necessidade. Né? Qual que é esse veículo, esse equipamento? Eu vou lá nos detalhes do equipamento e aí eu vejo o que mudou do equipamento, né? Vamos desvincular, vamos trocar, já consigo fazer algumas operações aqui também, né? Até se eu precisar trocar, eu já seleciono qual que é o novo equipamento aqui para poder fazer essa troca, tá? Se eu preciso editar o equipamento, né? Ele já vai abrir o formulário, né? Que já eu posso mexer nas informações básicas. As mesmas informações que tem no cadastro hoje, vai ter aqui, tá? Eu vou cancelar para te mostrar o fluxo de cadastro. Vamos lá. Ele segue o mesmo modelo que a gente tinha antes, tá? Em questão de regras de negócio. O que isso quer dizer, Gustavo? Se eu não tenho uma placa, o apelido vira obrigatório, tá? Então, eu posso fazer o cadastro com uma placa, né? Inicialmente é um campo obrigatório, eu posso fazer aqui sem placa, mas aí o campo apelido vira obrigatório, tá? Mas vamos colocar uma placa aqui. Até peguei uma placa. Beleza. Então, aí eu posso selecionar a categoria que eu quiser. Vamos lá. Esse aqui é uma charrete. Vamos ver. Charrete. Ele já seleciona o ícone, mas nada impede de eu querer mudar esse ícone. Não, eu quero esse outro ícone aqui que é mais bonitinho. Tá? Posso colocar um apelido aqui. Treinamento. Hoje é dia 10 de fevereiro. Tá? Marca, modelo. Como é um item de placa, tá? A gente tem uma integração com a Infocar, tá? Que aí, como ele tem que fazer essa comunicação externa, né? Ele está um pouco acima desse módulo geral, tá? Por isso que não está aqui, mas vai seguir o mesmo funcionamento do legado. No momento que eu digitar a placa, ele já vai puxar essas informações. E esse é um outro dado que a gente quer incentivar bastante também, o preenchimento, porque a gente vai ter uma página gerencial, né, o que a gente tem da Home, por exemplo, hoje, que tem nosso sumário, que não tem comunicação e tudo mais, a gente vai ter um dashboard ali, tanto para o administrador quanto para o operador. E para o administrador vai ser importante ter essa informação do patrimônio monitorado. Para ele é algo relevante. Então, esse também é um dado que a gente quer procurar incentivar o preenchimento, tá bom? Então, preencho aqui, claro que nada disso é obrigatório, se eu não quiser, mas eu posso seguir o próximo item, né? Então, vai ter as informações de contato, medidas de pânico, configurações aqui de cálculo, né? São os mesmos itens que já existem no cadastro do usuário hoje, tá? E vai ter mais uma aba aqui, que é com o módulo de telemetria. Então, no momento do cadastro do equipamento, eu já posso selecionar quais as telemetrias que eu quero aplicar àquele veículo, tá? Durante o cadastro. É também opcional, não preciso fazer isso no momento do cadastro, mas eu já deixo também, já sigo a jornada natural ali do que a gente avaliou, tanto com clientes quanto pesquisas internas, do que seria a operação normal do cliente, né? Então ele vai cadastrar informações básicas, já vincula uma telemetria, depois já faz o vínculo com o cliente, assim por diante, tá bom? Opa, eu não coloquei as informações, né? Por isso que não salvou. Deixa eu cancelar aqui. Exportação. Exporto normal, tá? Módulo de importação também segue exatamente o mesmo padrão, tá? O modelo da planilha é o mesmo. A diferença é que tem o cabeçalho, tá? Então, essa aqui é o novo modelinho. Se clicar lá, ele vai baixar esse cara. A gente evitou mexer nas informações disponibilizadas aqui para realmente não mudar muito no dia a dia de quem já utiliza a função,
a diferença é que a gente trouxe o cabeçalho para orientar quem ainda não tem tanta facilidade com a ferramenta de importação. Mas se você já utiliza esse cara aqui, é as mesmas colunas, tá? E na mesma ordem. Isso aqui não muda, tá bom? Vamos lá, o que mais tem nessa tela de veículos? Tá? Além das opções aqui, no geral, né, a gente tem bastante ação. Então, eu posso vincular meus clientes, posso trocar equipamento, desvincular equipamento, inativar tag incluir uma tag de marcação ou desvincular uma tag que já existe. Tá? Então, tudo isso aí já dá para já vou ter disponível de forma natural. Se eu pego especificamente no status, vocês vão notar que pode ter funções que elas mudam, dependendo se eu estou ativo ou inativo, né? Por exemplo, se eu vim aqui no inativo, eu vou ter a opção de reativar. Então, por isso que nem toda opção vai estar no todos. Tá? Elas vão estar só nos inativos, ou só aguardando equipamento, ou só nos restritos, tá? Mas, essas opções, na grande maioria, elas sempre vão estar aplicáveis à ação em massa. Tá bom? Aguardando equipamento, mesma coisa, eu consigo fazer o vínculo de cliente ou inativar. E assim como restrito, como eu já tinha mostrado lá. Tá bom? Gente, de veículos, perguntas? Manda, Jenny. Rápido no botão aí. Rápido. No cadastrar o veículo ali, a gente já não consegue fazer o vínculo do equipamento na hora do cadastro? Lembra que eu comentei que a gente está um serviço novo que a gente chama de orquestrador? Né? Então, tem alguns itens que ainda estão em andamento, principalmente agora que a gente está mexendo nele com relação ao... Tem alguns itens que ele também vai lidar na parte de localização, então por isso que a opção não está lá. Mas, sim, vai ter uma das abas lá, né? Na verdade, são 4 abas, né? Os dados obrigatórios, dados opcionais, vínculos e telemetria. Né? Então, os vínculos e telemetrias que elas vão entrar assim que a gente finalizar os módulos que estão pela frente aí, tá bom? Beleza. E aí vai ser o vínculo tudo, vai ser equipamento, vai ser cliente, subcliente, vai entrar o bonde todo aí, tá? Fala, Matheus. Fala, meu querido. Um ponto só de atenção na na planilha de importação, tem a coluna tipo de veículo na planilha, porém não tem quais são os tipos. Ficou faltando para o cliente, porque, por exemplo, o carro é o número 50, o caminhão é 51. Eu não sei se vocês mudaram como faz o cadastro hoje, mas se for da mesma forma que ano passado, não é por nome, o tipo de veículo é por número de ID. Perfeito. Então, cada um tem e tem que colocar para o cliente para ele entender qual que é, senão vai dar um tanto de erro dele colocando lá caminhão e ele está esperando o número. Não, justo. A ideia, tá? Até a gente seguir o mesmo padrão aqui que a gente tem equipamentos, né? Que se eu tenho alguma dúvida do como que eu tenho que fazer, a partir daqui a gente ter um artigo específico na central de ajuda, onde eu oriento. E aí, para esses casos específicos, né, onde na parte do veículo eu tenho que trazer ali, como você falou, tem um tipo do veículo, basicamente a categoria, né, como que eu seleciono qual categoria, né, a gente vai trazer essa orientação, mas a ideia é que a gente também possa incluir o descritivo, tá? Então, se o usuário não sabe, ou não tem essa interação aí de qual que é o tipo, caminhão é 51, não sei o quê, eu posso colocar lá só charrete, e já consegue seguir, tá bom? Beleza, é porque eu lembrei que tanto na planilha de importação de veículo e na também de combustível é da mesma forma. Aí depois colocar esses 2 pontos. O outro também é sobre a parte de restrito. Hoje o restrito ele é só mostrado para quem, na verdade ele é mostrado para toda a base, mas quem consegue fazer operação é só quem utiliza o painel financeiro. Hoje, eu não sei se vocês já vão implementar para que o cliente possa fazer essa restrição ou se vai se manter para quem usa painel financeiro. Por hora, ela vai se manter como o painel financeiro, tá? Colocar um veículo em restrição, eu colocar um veículo em restrição, ele só parte do painel financeiro,
Tá? Então, por hora, ele vai ficar restrito a essa função, mas sim, a gente tem uma melhoria aí de poder trazer essa funcionalidade um pouco mais global para as centrais, até uma forma de poder lidar com o inadimplente sem precisar do painel financeiro, mas por hora a estratégia é que, se ele quer essa melhoria, utilize nossa ferramenta. Bom? E considerando esse ponto, vai mostrar para ele mesmo ele não tendo acesso? Sim, sim. Fala, Léo. Duas perguntas, aproveitando que o pessoal comentou sobre o apelido. O cliente ainda pode importar, digamos assim, desrespeitando as regras para cadastrar placa. Sim. Porque, o cara coloca qualquer coisa ali, não está no formato da placa, mas vai ficar no campo placa. Ele ainda consegue burlar as regrinhas. Assim, a gente procura evitar o que o usuário já está acostumado a fazer hoje, principalmente nesses processos, tá? Então, sim, a gente não quer trazer atrito nesse sentido, né? Eu sei que essa flexibilidade, digamos assim, né, de burlar as regras aí, então sim. Sobre o apelido, era algo que até já queria trazer agora, mas aí a gente pensou que fazer essa troca agora não seria a melhor das ideias, tá? Porque já é um processo que os clientes estão acostumados, a gente não quer mudar isso agora, porque só de mudar a plataforma já é bastante coisa. Se mexer muito no operacional do dia a dia, pode trazer um impacto, um atrito aí que não seria ideal, então a gente está bastante respeitoso aonde a gente precisa realmente mudar e aonde é algo que a gente pode ir movendo aos poucos aí para deixar algo mais orgânico no dia a dia dele, tá bom? Tá. A outra pergunta digamos assim, uma barra sonho, digamos assim. Um cadastro de veículo, ele é dependente de ter, por exemplo, um cliente e um equipamento. Seria possível fazer uma, entre aspas, super importação nesse menu? Vamos supor, a planilha de importação, ela teria 3 abas, uma de veículo, uma de cliente e uma de equipamento. Aí, vamos supor que o cliente preenche tudo. E nessa importação, ele conseguiria fazer esse cadastro do cliente, equipamento e veículo, e já vincular? Tá. Não é algo que a gente prevê fazer agora. É transparente. Por quê? Seria meio que um processo onde eu vou mexer num monte de entidade diferente. Não é só cliente, equipamento e veículo. Um monte de regra de negócio que cada uma está num lugar diferente, e isso aí seria um processo, porque para processar tudo isso aí seria algo bem trabalhoso e poderia gerar grandes riscos de segurança aí com relação às informações. Tá? Então a gente prefere não fazer isso. Uma forma de contornar é a operação em massa. É poder fazer o vínculo em massa. Então, assim, eu faço tudo dentro da planilha, mas eu posso subir as entidades na planilha e atrelar elas em massa com poucos cliques. Então, a gente entende que essa direção é mais segura operacionalmente e também dá possibilidades para a gente melhorar no futuro. E assim, gente, aí para todo mundo, né? Óbvio. A plataforma ela não vai parar aqui. Ela é um recomeço da Getrack, é a nova pedra angular para os crescimentos dos próximos 10, 15 anos da Getrack. Então é isso que a gente está prevendo também. Tá? Tem tanto uma visão a curto prazo de como os clientes vão se adaptar à nova plataforma desde o dia 1, mas também o como que a gente vai conseguir fazer ela crescer no dia a dia, com novas melhorias, novas integrações. Então, o próprio código, né, parte da melhoria, né, não é tão visível por causa disso, é de como a gente facilita esse dia a dia, essas melhorias, tá? Então, é algo que a gente sempre está procurando aí manejar, unir o útil ao agradável, né, mas sem mexer muito no impacto no dia a dia, né? Então, sempre tem várias opções de como a gente direcionar. Qual que é a melhor aí, para nossa opinião, é o vínculo em massa. Beleza? Até evita de burlar algumas regras ali, né? A gente tem um dado muito mais conciso ali, tá bom? Fechou. Fala, seu Eric. Gus, só para fechar também, a questão do histórico, eu acho que não sei se você passou rápido ou não vi, mas ainda vai ter aquela opção de verificar o histórico, né, dos equipamentos vinculados à placa? Sim, vai ter sim, tá? A parte de equipamento aqui, né? Perdão. Se teve troca, o que está vinculado, o que não está, todos esses históricos aí, eles permanecem, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vai estar carregando aqui, mas sempre que eu precisar, é só eu
vê aqui os detalhes do equipamento, e aí vai lá, desvinculado do veículo teste, vinculado, desvinculado. Então, todas as operações elas vão estar salvas por aqui. Se eu precisar ver mais, eu clico no Ver Tudo, que aí ele vai fazer a requisição para poder fazer o carregamento do restante das informações ali, tá? E é sempre assim, é do mais recente, lá no topo, para o mais antigo, tá bom? Entendi. Então agora o histórico vai estar no equipamento, né? Não vai estar mais na placa, no caso, né? Nunca teve na placa, né? Peraí, deixa eu ver. Mas tem algumas melhorias que a gente quer trazer para isso também, né? Mas como não é algo que está aplicável agora, mas é algo que a gente está primeiro trazer para o veículo também, que seguindo esse modelinho de histórico de equipamento, tá bom? Mas só dando um spoilerzinho aí do futuro. Beleza. Ó, Jenny. Sobre essa pergunta do Eric, é porque lá dentro de veículos, a gente tem a listagem de equipamentos vinculados no veículo. Aí, pelo que eu vi aqui, realmente, por enquanto, não tem. E aí a questão, se vai ter ou não a listagem de quais equipamentos eu tiveram. Aí, ó, ele. Já segue aqui, ó. É isso mesmo, aqui Aí chama ele de dentro. história. Então, o start date e end date aqui, mas aqui é um ajuste que a gente ainda precisa tocar, né? Mas a label do item já está aqui, né? Então, quando que foi vinculado, quando que encerrou o vínculo e quando teve um novo equipamento vinculado. Então, aqui no detalhe do veículo tem esse histórico, mas tipo, eu posso não ter entendido direito a pergunta, né? Eu peço perdão, mas a gente vai ter um histórico de veículo aqui também, que aí generalizando ali, não só equipamento, mas as operações que são feitas nele, tá? Beleza. É porque como está ali equipamento, aí mostrou o que está neste momento, aí eu acho que não deu para entender que lá dentro ficava o estoque de quais equipamentos. Ele dá uma confundida aqui, né? Muito contexto. Valeu. Tranquilo. Valeu, Gus. Obrigado, Jenny. É nóis. Fala, cá. Eu fiquei com uma dúvida. Lá na aba de equipamentos tem os vinculados. E aí Certo. você mostrou que lá dentro dá para ir para os descartados. Quando você pega um vinculado e manda para os descartados, isso já inativa a placa e já desvincula do cliente? O vinculado, não. Tá? Então, O vinculado. primeiro eu preciso remover o vínculo para conseguir mudar o status, exatamente para isso, para eu não ter uma operação onde o usuário não deseja que realmente ocorra. Né? Quer dizer, poxa, eu só quero mover para descartar. De repente, eu desfiz um vínculo que eu nem queria que fosse feito. Né? Então, a gente segue alguns parâmetros, né, de usabilidade e padrão de mercado, onde a operação ela tem que estar clara para o usuário quando ele realiza. Né? Então, nesse ponto, para eu mover entre estados, eu preciso remover esse vínculo para conseguir fazer a movimentação do veículo. Né? Senão, ele sempre vai estar vinculado. Eu não posso ter um descartado vinculado. Tá bom? Aí no disponível, sim, eu vou ter a opção para enviar lá para descartado e perdido, para manutenção e assim por diante, tá? Boa. Pessoal, mais alguma pergunta? Tá. Opa, fala, Léo. Não, a pergunta é do equipamento, né? Não é outro assunto não, né? Não, pode ser de onde vocês quiserem. A gente estava em veículo, né, mas eu sei que às vezes tem itens ali que acabam ligando com o equipamento, a gente pode voltar, não tem problema. Não, eu vou esperar, porque a pergunta tem a ver com em geral. Aí eu faço no fim. Não, pode fazer, cara. Manda ver. O que acontece? A gente tem um cenário que a gente precisa muito de logs e histórico. Mas isso aqui que eu vou falar envolve outros menus e não esses que você explicou. Tá? Então, por exemplo, a gente teve um incidente dia 1º. Aí chega aquele tanto de cliente falando, ó, minha base inteira parou de comunicar. Então, seria interessante se a gente tivesse histórico da aba sumário, para saber como realmente estava a saúde da central antes do dia 1º, porque o cliente aproveita o incidente e fala para a gente analisar todo o sumário dele que foi desatualizado. Mas ali no meio tem veículos que pararam antes do dia 1º, por exemplo, e não só por causa do incidente. Isso se mistura. E a gente não consegue provar para o cliente que antes do dia 1º tinha uma quantidade tal, depois do incidente teve uma quantidade tal que parou de veículos, né? Isso se mistura, a gente acaba tentando entra em um atrito ali para explicar isso tudo, sabe? Tá. Aí, como se tivesse... Seria uma
um recurso simples. Vou tirar um print do sumário dia tal. Vou guardar num banco de observações de sumário, por exemplo. Dia tal, meu sumário estava desse jeito. Passou uma semana e meu sumário está desse jeito, sabe? Isso seria interessante para os clientes também. Eu acho que eu entendi, mas vamos ver se é isso mesmo, tá? Vou dar um spoiler aqui um pouco do que vai vir para os próximos treinamentos, mas até para entender se eu compreendi corretamente a sua pergunta, tá? Quando a gente fala do sumário, eu entendo que principalmente aquele gráfico dos comunicados e não comunicados da plataforma, certo? Isso. Tá. Na nova, a gente vai ter, lembra que eu falei que vai ter uma home do operador e do administrador? Bom, é esse cara aqui, tá? O que a gente está vendo aqui é do operador, tá? E eu vou ter lá os meus veículos sem comunicar. Qual que é o problema hoje daquela página do sumário? Se eu sou uma central com uma base muito grande e eu vou pegar aquela página, eu entro naquela página, ela tem que requisitar posição de todo mundo, história de todo mundo, então ele tem um peso de processamento muito grande na nossa infra, tá? E isso, com certeza, é algo que a gente não quer carregar. Qual que é o plano desse cara que, inclusive, está em desenvolvimento agora, tá? Esse cara aqui vai ser um dado pré-processado pelo time de dados. Então, a cada 3 horas, né, até porque a janela aqui ela começa a partir de 6 horas sem comunicar, a cada 3 horas vai gerar uma informação nova, e aí a gente vai ter esse histórico temporal, falar como que estava esse gráfico, por exemplo, há 2 dias atrás, há 3 dias atrás, tá? Então a gente vai ter essa informação, não é algo que vai ficar disponível, pelo menos inicialmente para o usuário, mas para a Getrack a gente vai ter, tá? Por causa disso, porque vai ser pré-processado pelo time de dados, e aí a gente elimina dois problemas que a gente tem hoje, né? O histórico da central, da base central, e o peso do processamento. Respondido? Respondido. Posso fazer mais uma? Só mais 8, hein? Vamos lá. Tá. Essa vai acabar em outra aba também, não tem problema não, né? Manda ver, vamos ver. O que acontece? A gente tinha um recurso numa aba que ela chamava GPRS, que ela mostrava a quantidade de pacotes comunicados diariamente. Então, eu particularmente fiquei bem triste, né, quando foi removida, porque o cliente não usava, mas internamente a gente tinha um uso muito bom para aquilo, porque a gente já conseguiria, de uma vez, entender se o cliente estourou 50 mil pacotes diário, e a gente não conseguia cruzar isso com a Cytro, por diversos problemas, né? Às vezes, um equipamento consome muitos dados, mas não mostra na plataforma. Às vezes consome muitos dados e a gente conseguia ver na plataforma, sabe? Aí eu queria ver se poderia voltar esse recurso, que tinha aquela contagem de quantidade de pacotes e quantos megas, né, ele gastou em um dia. Tá, eu acho que eu entendi o problema aqui. O que eu consigo te responder agora, tá? Não sei informar se é algo que o cliente conseguiria voltar, não é algo que a gente está prevendo exatamente por causa disso que você falou, né? Pô, não é algo que o cliente usa, é para necessidade interna. A informação ainda não está lá, né? Então, é algo que a gente pode avaliar é como voltar a disponibilizar para vocês, né, esse dado. Não necessariamente pela plataforma, às vezes tem uma outra maneira, tá? Então, acho que talvez eu orientaria dessa maneira em seguir os próximos passos aí, né? Como não é algo que o cliente utiliza, a gente evita colocar na plataforma, mas, para necessidade interna, o dado não está disponível, né? Talvez o MP aí já tenha até uma solução aí, ó. Tá. Tá. Depois que ele fala, então, só a próxima. Fala, MP. Opa, boa tarde, pessoal. Não, só para o que o Léo trouxe ali na questão anterior, sobre a questão como se fosse fotos ali do sumário, não sei se ajuda, Léo, não é relacionada à nova plataforma, mas a gente tem um dashboard no BI que traz um pouco disso, tá? Que é o dashboard de equipamentos, lá no app do BI. Posso estar te mandando ele aí e tal, mas ele mostra ali a questão da saúde da base, comunicação e tal, e mostra o histórico disso, tá? Pode ser algo que já tem para ajudar agora, já, né? Beleza. Já tem um tempinho que pode estar ajudando nesse tipo de discussão com o cliente aí.
Beleza. Não tenho acesso ainda, mas depois a gente pode falar sobre isso. Ô, Gus, só mais uma coisa sobre o relatório de operações, né, que fica em relatório administrativos. Aquilo ali é uma aba, eu acho ela extremamente poderosa também, para a gente conseguir ver alterações, né? Aí só queria ver se tem... Aí já sonha demais, se tem algum spoiler dela, ou se ela vai ser melhor trabalhada, porque ela tem... o dado dela é muito bruto, digamos assim, na plataforma, né? E se tem previsão de melhoria para entender o dia que foi removido, qual veículo que estava, qual equipamento que estava, qual cliente que fez, o IP da máquina que se originou aquele acesso, e se isso também vai ter em relação ao G-Connect de acesso. Vamos lá. Com relação à aba operação lá, né? Sim, a gente vai trazer ela, tá? Não chegamos a detalhar especificamente, né? Mas eu conheço o banco de dados onde ele está toda essa informação, ainda tem informação pra caramba lá, que não é exibida hoje. Então, quem tiver de dado, a gente vai trazer. Eu, particularmente, não gosto muito daquela tabela, e eu vou explicar o porquê. Eu trabalhei muito tempo com RPs, né, e RP, ele tem uma dinâmica que ele trabalha com diferentes entidades, e o log é por entidade, não é de toda a plataforma. O que isso ajuda? Performance. Aquela tabela operações é uma só para tudo. Então, ela é muito pouco performática. Ela vai estar dentro da parte de relatórios, tá? Que depois, até no futuro próximo, eu vou mostrar para vocês, provavelmente mês que vem, tá? Ela vai estar aqui dentro da parte de relatórios, vai poder fazer extrações, pesquisas, tudo mais, e a gente vai puxar o máximo de informação que tem disponível, mas algo que a gente quer começar a migrar é o histórico. Né, que lá no equipamento tem aquele histórico, então aquilo lá é uma ideia que a gente quer poder replicar isso para outras entidades também e começar a dividir no futuro, né, uma melhoria para melhorar a performance geral, tá? Então é um pouco do que a gente vem fazendo com vínculos, né, que eu deixo ele distribuído aonde eu preciso atuar nesse contexto, a operação e o histórico também, né? Falar qual que é o histórico do equipamento, qual que é o histórico do veículo, né? Então vai ter todo o log que acontece, mas também eu vou ter uma fonte geral ali, onde eu posso fazer uma pesquisa total. Sobre o G-Connect, eu não consigo te responder agora, que é um pouco fora do meu contexto, tá? Mas aí é mais um item que a gente deixa anotado aqui, e aí eu pesquiso para poder avaliar e trazer a resposta para você, tá bom? Valeu demais. Nice. Fala, Matheus. Eu estava olhando aqui sobre o menu gerenciar, aí eu não consegui ver o submenu de usuários. Porque não existe ainda. Tá, então nessa primeira entrega não vai ter usuários. Não. O usuário é o mesmo, tá, gente? Então, assim, o usuário que vocês utilizam na plataforma apresentação hoje é o mesmo que vocês podem utilizar aqui. Lembra que eu falei da mesma base de dados? Vai ter uma página de gestão de usuários, onde, dentre outras informações, inclusive da central de notificação, vou ter uma gestão um pouco mais detalhada ali com relação ao permissionamento e tudo mais. Então, por hora, é como eu falei, não tem discriminação de permissionamento porque o módulo de gestão de usuários ainda não está pronto, tá? Não quer dizer que não vai ter, só não está pronto em produção aqui para me mostrar para vocês, tá? E lembrando que isso aqui é produção, não é ambiente de teste nem nada, é o que está em produção. Beleza? Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, vamos só dar um recap aqui, né? Então vamos lá. Os módulos que eu tinha para mostrar para vocês eram principalmente esses, as entidades de cadastro, e dar esse first look, né, essa primeira olhada aqui na plataforma. Teve algumas perguntas que até abrangeram um pouco além desses módulos, e era realmente o que a gente imaginava, tá? Porque eu queria muito poder trazer essa primeira visão para vocês. O próximo treinamento, haverão pelo menos mais uns 2, 3 aí, tá? A gente já espera trazer muita coisa nova, tá? Desde os dashboards, principalmente localização, que aí, a partir daqui é onde começa a mudar drasticamente a jornada, tá? Porque cadastro, listagem, não tem muito o que mudar, né? Já é muito práticas de mercado já, né, que a gente vem trazer. É claro que funcionalmente a gente já tenta
trazer melhorias no dia a dia, mas a partir daqui é onde vai ter uma mudança muito drástica aí, que a gente vem trabalhando de forma bastante enfática para poder trazer, né, que vai ser principalmente a parte de monitoramento ali, que vai ser os próximos módulos a mostrar relatórios, assim por diante, tá? Então, só repassando, né, então a gente vai ter menos telas, mais contextos unificados, né, e as ações dentro dos contextos. As exportações, elas estão mais leves e performáticas, né, não é algo que fica demorando para mim exportar. Padronização dos componentes, então eu não tenho mais aquela diferenciação de uma tela de veículos, aí a hora que eu entro em clientes já tenho todo um padrão todo diferente, né, então tem algumas telas hoje na plataforma que acontece isso porque ela teve uma vida útil muito grande ali, né, ela passou por várias fases, né, e os dados cada vez mais claros aí dentro da plataforma, tá bom? Pessoal, os próximos passos aqui, tá? Depois eu vou enviar para vocês só um formuláriozinho curtinho, né? Só para pegar o feedback de todos aí. Porque às vezes tem alguma coisa que depois a gente fica pensando, putz, eu esqueci de perguntar para o Gus tal coisa, tá? Vocês vão poder aproveitar esse formulário para poder trazer também, né? Seja de como, Gus, não gostei do jeito que você apresentou aqui, se eu acho que você podia apresentar melhor, também tá válido, tá, pessoal? Pode mandar aí qualquer feedback que precisar, seja da plataforma, seja como a gente montou o treinamento também, tá? E aí, até sugestões também das próximas melhorias. Não garanto que a gente vai fazer agora dentro da iniciativa, né, que a gente já tem bastante baseado aí o que a gente vai fazer, mas, como eu falei, é a pedra angular aí do crescimento da GTRAC nos próximos 10, 15 anos, tá bom? Gente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Agradeço demais, de coração mesmo, a participação de todos, teve muita pergunta, muito legal aí, e em breve a gente vai ter cada vez mais contato aí, porque agora que o neném tá saindo do forno aqui, agora vai ter um monte de coisa para poder mostrar para vocês. São todos itens que a gente estava bastante ansioso, eu particularmente estava muito ansioso para poder mostrar para vocês, a gente ficou trabalhando muito tempo nisso. Poxa, Deus, mas você mostrou 4 telinhas, né? Essas que já estavam no jeito aqui em produção para poder mostrar para vocês, mas tem toda uma infra por trás aí que a gente teve que levantar, toda a estrutura do prédio ali que a gente teve que levantar, que às vezes não fica muito visível, mas é um pouco do que eu comentei, né? As automações, ajudar na jornada operacional do dia a dia, e a partir daqui que vocês vão ver muita mudança aí, tá bom? De qualquer maneira, eu fico à disposição, né, sempre lembrando aí que só mandar uma mensagenzinha lá, a gente vai conversar. Fechou, gente? Galera, obrigado demais, de coração, a gente vai se falando aí. Valeu. Valeu, Gus. Obrigado, Gus. Tchau, tchau. Obrigado, Gus. Um abraço.